Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sou Eugênio Parmegiano e hoje eu estou na Infolev, a maior empresa de quadro de comando da América Latina. Eu vou fazer uma visita no chão de fábrica, mostrar o quadro de comando, botoeira, várias novidades. E estou aqui ao meu lado com o Fábio Aranha, diretor e proprietário da Infolev, um cara que eu admiro, um cara espetacular que tem uma grande história, né, em benefício para o prol da sociedade brasileira, aí, com uma empresa nacional. Então vou passar para ele aqui, pessoal. Obrigado pela visita, Parmegiano. Você que está compartilhando muitas informações importantes para os síndicos, né? Então hoje a gente vai poder mostrar o que é o quadro de comando, o cérebro do elevador, né? Que comanda todo o elevador, o que o prédio pode modernizar, o mesmo prédio antigo, né? Ele pode trazer a tecnologia mais atual para esse prédio e, bem assessorado, ele tem boas opções com o consultor que vai poder orientar tudo que ele pode fazer. E aqui a gente vai poder ver aqui a Infolev, né, com como você já falou, quadro de comando, sistemas de resgate, botoeiras. A gente tem também comando para escada rolante, né, comandos no batente. E a gente vai mostrar um pouquinho de tudo que a gente pode oferecer, de economia de energia, de funcionamento, novas funções, conexão com a internet. E segurança, né? Segurança. E claro, falou em elevador, falou em segurança. Parmegiano, como você sabe, aquele prédio antigo que tem 20, 30 anos, né? Ele já precisa pensar na modernização, né? Por quê? Porque já não tem mais peças, as pessoas que montaram o elevador já se aposentaram, então ele vai ser modernizado. Modernizar a gente pode dividir em duas coisas: a modernização técnica e estética, né? Porque a parte estética de cabine, etc., que também é importante, mas a gente não considera modernização. O importante começa aqui. Esse aqui é o quadro de comando, é o cérebro do elevador. Quando você faz uma chamada, ele memoriza, vai acionar a porta para fechar, vai checar a segurança de as portas são fechadas, vai acionar o motor para subir, vai contar os andares, vai abrir tudo de maneira segura, abrir a porta, você vai chegar lá automaticamente. E com esse equipamento aqui, então, melhor ainda, você vai partir suave, é o inversor de frequência. Ele vai fazer o motor partir suave para suave. Então a sua viagem não vai ter tranco, você não vai ter aquele degrau que você tropeça, né? Hoje o pessoal então tá no celular, tropeça, cai, ou pessoa de idade. E você vai ter uma economia de ao redor de até 40% de energia a menos de consumo do que o tradicional. Sem falar no conforto, né? Fica muito mais confortável, né, pessoal, devido a esse dispositivo, inversor de frequência, e toda a vida útil daqueles elementos mecânicos serão postergados, serão aumentadas devido também a esse componente. Vale ressaltar, eu estou observando aqui, ó, as placas de rastreabilidade, né, do inversor e das placas. Ou seja, a Infolev ela trabalha com o ISO 9001 e é possível rastrear esses componentes. Então, quando nós colocamos essa tecnologia no quadro de comando do seu prédio, do seu condomínio, a gente evita qualquer tipo de, não vou falar fraude, mas um engano por parte da empresa em instalar um inversor que não foi feito para o seu condomínio, porque aqui estão os dados do seu condomínio, os dados da obra, pessoal, tá bom? Então vai ser bacana, a gente vai poder ver a assistência técnica, o teste de placas eletrônicas e todos os departamentos que a gente pode ver. Aqui são as botoeiras, então elas valorizam a estética, tem de várias cores, ao seu gosto, né? O botão autoiluminado, o sistema de voz e até também tem também inclusive multimídia. A gente faz o equipamento sob medida, tem equipamentos que vão dentro do batente, que fiquem completamente invisível, então o comando vai dentro do batente. E também que vai ao lado do batente e o tradicional que vai na casa de máquinas. Vale ressaltar, pessoal, que esse caso é o caso da nacionalização, né? O caso que você possui aquele elevador moderno da multinacional, né? Que às vezes está sensível à oscilação de energia e você tem gastado uma fortuna frequentemente com a troca do inversor, né? Então, às vezes você fazer um estudo de viabilidade de substituição desse quadro de comando dessa multinacional por esse quadro de comando nacional, às vezes é um bom negócio para o condomínio, porque esse quadro de comando nacional ele é muito mais robusto, muito mais eficiente que das multinacionais.
Isso aqui, a gente faz ele sob medida, ou seja, vai ser de acordo com a necessidade do seu condomínio, e já é um equipamento brasileiro. A Infolev tem 30 anos, tem 25 anos certificado ISO 9000, é uma das primeiras empresas brasileiras certificadas ISO 9000, e já é um produto nacionalizado, que fala a língua dos técnicos e já está tropicalizado para a realidade brasileira, da rede elétrica, etc. Exatamente. É isso aí, pessoal. Não adianta nada você ter um Audi TT, né, mas não ter peça para trocar. Então, esse é o quadro de comando que eu normalmente recomendo para aqueles clientes que estão tendo muito problema com esses elevadores ultramodernos das multinacionais. Treinamento, Parmegiano, é um diferencial da nossa empresa. Além de a gente treinar nossos técnicos, como agora, a gente treina os instaladores de elevador, as empresas de instalação. Então, essa é uma diferença. A empresa que só treina os técnicos dela, não. Você não vai ficar dependente, porque a Infolev dá treinamento para técnicos de todas as empresas instaladoras. Você tem o síndico tem a liberdade de escolher, porque todos conhecem o nosso sistema. É uma tecnologia aberta. Perfeito. Isso é aquela vantagem que vocês, caso você modernize com uma empresa e porventura você queira trocar de empresa no futuro, você não estará preso, porque a Infolev ela fornece treinamento com muita frequência para todas as empresas que fazem manutenção, as conservadoras de elevadores. Então, engenheiro Parmegiano, eu queria mostrar para você, a diferença é quando o elevador para, né? Então a gente tem técnicos preparados, treinados. Elevador não tem um curso próprio de elevador, então a gente tem que treinar. Então aqui a gente faz nas principais cidades. Esse aqui foi um painel comemorativo, a gente já chegou a mais de 20 mil técnicos treinados. A gente tem nas principais cidades, né? Nas maiores cidades, Rio de Janeiro, que você já esteve lá, né? E aqui também tem inclusive treinamentos práticos, né? Que o pessoal vem e bota a mão na massa, ó, vai treinando aqui com os equipamentos, né? Então eles são bem interessantes. E aqui a gente vai reciclando, tem treinamento comercial, tem para várias para poder ter preparo para esse pessoal. É isso mesmo, pessoal. Então a Infolev tem essa política, desde que eu conheço eles dão treinamento para técnicos, já deram treinamento até para nível gerencial, nível de diretoria. E eu prezo muito para isso, inclusive até vou passar para o Aranha, né, para dar uma dica para você que é síndico, né, síndico profissional ou síndico que é morador, acabou de assumir essa nobre responsabilidade, as vantagens de treinar a sua equipe, né, como o Aranha vê, como ele vê o treinamento constante para a equipe dele, né, como ele vê como a sua opinião sobre o treinamento para a sua equipe, Aranha? Então, como a gente tem o padrão ISO 9000, é um dos itens. Quase toda empresa, quando você vai analisar por que aconteceu alguma falha, quase sempre você vai cair em falta de treinamento. E mais com a dificuldade que tem de mão de obra no Brasil, então a gente aqui treina pelo menos 5 dias por ano, né? São 40 horas de treinamento por dia para a nossa equipe, e a gente recomenda que os nossos instaladores também se reciclem sempre aqui. Parmegiano, às vezes o síndico pergunta, né, mas aí que tá, esse equipamento nacional, essa empresa aí funciona ou não funciona? Então, já são mais de 50 mil elevadores modernizados com equipamento Infolev. No Rio, que você morou, 1 a cada 6 elevadores já foram modernizados com equipamento Infolev, né? Já que o Rio foi a cidade que primeiro se verticalizou, né? Tem elevadores mais antigos, né? Então o pessoal já modernizou bastante, que é uma tendência. Tem inúmeros condomínios muito importantes até, que não são tão famosos, e outros aqui que são alguns mais famosos, né, que são a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um quintuplex lá, o STJ, são 29 elevadores, é a maior corte infraconstitucional, e até tem elevadores em plataformas de petróleo, né, que você me contou, fiquei sabendo que você já trabalhou, né, trabalhou embarcado, e é uma prova de confiabilidade, porque quando um elevador ele para, fazer um chamado já tem que ir lá de carro, atender, etc. Na plataforma, você sabe, tem que ir de helicóptero, né? Às vezes são 40 minutos de helicóptero, então não pode falhar. Exatamente. A plataforma de petróleo, a segurança é máxima, né? Então, imagina a responsabilidade da Infolev de instalar um quadro de comando dela na plataforma. Então, prova, né, que ela tem um produto de extrema qualidade. Eu estava observando ali, né, Palácio da Quintandinha, Petrópolis, olha que interessante, né? Isso é um dos primeiros. Aí, que interessante, tá vendo? Uma outra ali, ó, o estádio ali de Volta Redonda, Rio de Janeiro, a Fiocruz, aí, ó, que orgulho. A Fiocruz aí que fez as nossas vacinas, né? Várias empresas, Petrobras, Casas Bahia.
E até companhias de energia precisam economizar também, né? Eles colocam esses esquemas que economizam energia, né? Aqui tem uma vasta lista de hospitais, né? Então tem uma série de referências importantes. Pessoal, agora eu vou mostrar uma parte interessante, né? Eu como engenheiro e vocês também tem muitos engenheiros que me assistem, que é a linha de produção, a parte de produção de quadro de comando da Infolev. Vou passar para o Aranha para ele passar mais detalhes para vocês. Parmejano, principalmente para atender a modernização, que cada prédio é diferente, cada um tem um número de andares, cada um tem uma particularidade, um tipo de porta, uma necessidade especial, um motor diferente. A gente faz ele sob medida, como se fosse um terno sob medida. Não é uma produção em série. Né? Ele é uma produção que vai atender à necessidade do seu elevador. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, um quadro de comando, né? Então ele vai ser, primeiro ele vai passar as características do elevador, ele vai ser fixado, né? Vai fixar os componentes, vai fazer as ligações conforme o circuito elétrico personalizado. E aqui até para evitar mau contato, ó, se você não apertar a catraca toda, ele não abre, né? Legal. Então daí evita o mau contato, né? Aqui também são com parafusadeiras elétricas, né? Com controle de torque, né? Para evitar o mau contato, né? Bacana. E depois no teste elétrico vai ver outros detalhes. Depois lá do departamento de montagem, que foi o quadro todo montado, ele vem aqui para esse departamento para ser testado. Então ele vai fazer como um avião que vai decolar. São 100% testados. Todos os comandos são testados, até mesmo porque eles são diferentes. Como eu te disse, tem as características de cada um, né? Que cada prédio... Então, aquela vistoria que o pessoal faz, vê a necessidade do prédio, como é que é o motor, como é que é o freio, a tensão, tudo isso é feito sob medida. E aqui ele vai fazer como se fosse um avião que vai decolar. Então, seguindo o padrão da ISO 9000, ele tem um checklist. Então ele vai testar todas as funções do comando, ele vai simular aqui, ó. Então, ele vai botar aqui, ó. Porta de pavimento, PP, fechou a porta. Porta de cabina, fechou, né? Aí vai dar o pulso do seletor, ou seja, ele vai simular uma viagem, né? Ele vai fazendo essa simulação e com isso vai checando aqui se está tudo funcionando, se funciona o inversor, se funciona, se acende o indicador, se o freio atua, se aciona o motor, se aciona o motor para a porta para abrir, para fechar. Então todas as funções do elevador, como se fosse um elevador, um avião que vai decolar. Perfeito, Aranha. Muito legal isso. E vale ressaltar, pessoal, que ele está fazendo cada quadro para sua obra. No entanto, se esse quadro foi enviado para eles um escopo, né, de dados do seu elevador de forma inadequada, equivocada, como por exemplo amperagem, a tensão, etc., esse quadro de comando será instalado conforme o escopo da empresa e poderá ser feito todo perfeito para aquelas condições, mas por ter sido um projeto, um escopo não condigente com a realidade do seu condomínio, você poderá ter problema. Tô certo, Aranha? Muito bem lembrado. A gente faz conforme a especificação que nos é encomendada. Então essa vistoria aí é muito importante, né? Porque um inversor de frequência tem a corrente errada, a potência errada, não vai ter um funcionamento adequado, vai ter que ter um retrabalho. Então muito importante essa vistoria inicial, essa assistência toda para que o projeto venha redondo para a gente. Exatamente, pessoal. Esse é o trabalho do consultor, né? Uma das etapas do meu método de trabalho é justamente levantar as reais necessidades para desenvolver o escopo, um projeto, um edital de necessidade para o seu condomínio. A gente procura deixar ele pré-programado já, né? O inversor, tudo que facilite a instalação na obra, né? E eles fazem puxam aqui os fios para evitar qualquer falha, para ver se não estão saindo, né? Se não vai ter problema. E aqui também ele é documentado, ele é fotografado, porque se alguém falar que está alguma ligação errada, nós vamos buscar o histórico dessa imagem para saber se realmente houve alguma falha. Interessante, muito interessante isso. Por exemplo, eu quero fazer um parecer, um laudo técnico, né? Para a seguradora, enfim, para qualquer eventual processo judicial, a Infolev consegue me emitir uma série de documentações para que eu faça um laudo perfeito, um laudo de qualidade, defendendo os interesses do condomínio sempre, né? O padrão de 9000 você não basta testar, você tem que ter as evidências objetivas de que testes foram feitos, como eles foram feitos, se o operador está treinado para isso, né? Então, quando vem auditores internacionais, eles vão checar
Por exemplo, então ele pega esse equipamento, aí vai ver o que testou, se ele está habilitado, o treinamento que ele fez, o preparo dele, para ver se realmente está seguindo todo o procedimento. Legal, perfeito. Parmejano, outra coisa importante é trocar a fiação. Eu tenho certeza que você, como consultor, não vai olhar para ver se trocou. E esse é um importante trabalho do consultor, por quê? Porque o síndico não tem como ir lá dentro do poço e ver isso daí, né? Então, desde lá do quadro de comando, lá no que fica lá na casa de máquina no último andar, é como se fosse o nosso nervo, né? Ele vai passando pelo corpo todo. Isso está dentro do poço. Então, essa aqui é a fiação do poço. Ela também é feita sob medida, já que cada prédio tem um pé direito diferente, né? Conforme a especificação, a distância da botoeira, a altura, né? Então, essas medidas são passadas e a gente faz esse equipamento que fica muito mais fácil para instalar e muito mais seguro. Por quê? Ele vai fazendo aqui nessa bancada, mesmo que tenha 30 andares o elevador, ela vai ficando comprido ali, ele vai fazendo desse jeito e vai fazendo as derivações, eventualmente plugadas, depende do tipo de aplicação, um padrão de cores para o cara identificar. Essas etiquetas elas são impressas a laser, então elas não vão apagar nunca, são plásticas, né? Legal. Então, mesmo depois de muito tempo, alguém precisa identificar uma fiação. E vão ver outro detalhe importante na outra bancada. Pessoal, vale ressaltar, né, o que ele falou e frisou, né, que é a dimensão, né, como foi dimensionado. Se caso venha uma dimensão equivocada, eles vão fazer para 30 metros. Se vem para 15, 20 metros e na hora o prédio vê que pediu errado, aí vai ter que fazer uma emenda. Então assim, mas você, síndico, vai saber se tem uma emenda? Porque não pode ter emenda. É de uma ponta a ponta. Outra questão é, se não estipular no edital o tipo da fiação elétrica, essa fiação elétrica, assim, a Infoleve utiliza o que tem de melhor no mercado, mas tem esses produtos de outras empresas que a fiação de cobre aqui é um fiozinho só, não atende a necessidade, a real necessidade, né? Então é só plástico, é só borracha e um fiozinho de cobre, que não é o caso da Infoleve. Acho que vale a pena... E tem mais uma coisa, como eu falou, além de a gente fazer a fiação, uma coisa que raramente se faz, é testar. Então a gente tem um testador. Então ele vai simular aqui, vai fazer um teste de continuidade para ter certeza que não tem nenhuma... Ó, tá vendo? A ligação de todas as iluminações de botão, de todos os botões, para ter certeza que está funcionando. Parmejano, como você sabe, o elevador é um item que dura muitos anos, né? Então a expectativa das pessoas é durar 20, 30 anos. E na fiação, para a gente não ter problema, você vê, todas as derivações estão estanhadas, né? Então você vai ver que é um cuidado para ter uma durabilidade bem maior. Então cada fiação dessa que deriva em cada andar, ele vai ser estanhado, ou seja, vai colocar esse estanho, né? Então ele vai derreter, então vai ficar de um jeito que vai evitar, por exemplo, cidade que tem maresia, etc., né? Vai evitar mau contato, vai manter dessa maneira. E aí, também não é uma adaptação que você coloca uma fita isolante, uma coisa. Ele vai ser colocado um termocontrátil, né? Então, esse termocontrátil, ele é esse tubinho aí que você está vendo. Aí ele vai aquecer, ele vai grudar, né? De tal maneira que ele não vai sair nunca mais daí. Então não é uma fita isolante que sai de vez em quando. Então pode ver que ela não vai sair, nunca mais ela vai sair. Então garante realmente muitos anos de durabilidade. Pessoal, muito interessante, né? Não só para síndico, mas para engenheiros que gostam, né? Você viu que interessante todo o procedimento, todo o processo e a qualidade, né, que fica, né, pronto, e tô gostando muito. Acho que vocês também, né? Acho que tá bem interessante. Então, pessoal, uma questão de estética, né? O quadro de comando, onde ele fica? Fica escondido, ao ponto de o técnico vir fazer toda a manutenção, toda a inspeção, né? E ele pode acessar esse equipamento aqui, ver a situação do elevador. Então, no caso, ó, ele tá na segurança, a porta está aberta no segundo andar. E a porta de cabine aqui está aberta, né? O PC. Isso aqui, para quem não sabe, pessoal, isso aqui é o RM, tá? A unidade remota que faz toda
o controle do elevador. Lembrando, depois vamos mais para frente, que vamos falar sobre esse acesso pelo celular, né? Isso. Esse aqui é o tradicional, mas hoje a gente também tem a URM Mobile, né? Que a gente chama pelo celular. E também a internet das coisas, que a gente vai mostrar com mais detalhes. Isso aí é legal pra caramba. Esse aqui o técnico pode programar e pode também monitorar. Fica armazenada sem últimas falhas aqui. Tá vendo, pessoal? Então isso é a vantagem de uma das grandes vantagens da modernização. É ver esse histórico de falhas, enfim, né? Muito mais fácil. O elevador fica muito mais produtivo e eficiente, né? Na hora de consertar é muito mais rápido, né? E esse modelo Slim, né, que a gente chama, que é o que cabe na casa de máquina, é justamente o que tem feito muito sucesso para substituir os importados, que às vezes são, são dentro do batente. Perfeito, pessoal. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a parte de botoeiras da Infolev, né? Vou mostrar todas as botoeiras que hoje eles vendem aqui de prateleira, de pronta entrega. E vou passar para o Aranha para falar um pouco mais da botoeira deles, da qualidade, enfim. Parmejano, a gente tem a botoeira tradicional, que é de inox. Ela pode ser também de sobrepor, porque quando vai fazer uma modernização você tem a vantagem de não ter que quebrar a alvenaria, então ela é mais prática. Com diversos tipos de indicadores, né? Essa aqui para pads comerciais, colocada no alto. E as versões que a gente chama de glass, né? Ela tem a preta e a branca, né? Sendo que você pode escolher o indicador que você quiser, ou também a cor do botão, também pode escolher a cor do botão. Nós temos vermelho. Temos vermelho. E o melhor que bonito é a durabilidade, né? Então, olha aqui, esse botão, ele tem o corpo de aço, você pode ver que ele é bem robusto, né? Serve até anti-vandalismo, né? Locais de muito tráfego, etc. Porque botão é uma coisa que, infelizmente, chateia o usuário muitas vezes. Pessoal, eu tenho que passar para vocês, né? A gente tem que ser justo. É uma botoeira, você vê que ela é pesada, né? É uma botoeira que é robusta, né? Então, e é isso, né? Quando eu busco um projeto para o condomínio, é um projeto que dure, né? Um projeto que seja de longa, que raramente venha quebrar, e se quebrar a troca tem que ser rápida e precisa, né? Então, a botoeira que assim, atende bem a qualidade. Outra vantagem que a gente tem, isso é até mais para o instalador, mas acaba sendo na velocidade também na instalação. Porque quando você vai modernizar, o síndico quer que fique o menos tempo parado possível, né? Então a botoeira, ela também é sob medida, né? Porque cada prédio tem um número de andares, né? Principalmente a de cabina. E a vantagem é que a nossa, a gente já manda ela toda ligada. Então, se tiver o sistema de voz, aquele que deixa o elevador mais gentil, fala bom dia, o nosso inclusive fala conforme o horário, bom dia, boa tarde, boa noite, pode falar conforme a data, você programa conforme a data, Feliz Natal. Tivemos um caso até que na época da Copa, né, eles queriam lá em Mato Grosso que falasse, olha, faltam 122 dias para a Copa, faltam 119, né? Então fizemos um software especial para isso. Fizemos uma vez também, um presidente foi visitar a Cosipa e daí, bem-vindo, Fernando Henrique. Então a gente faz coisas sob medida também. Legal, então vai o sistema de voz, vai o indicador, vai os botões, as chavinhas, né, de bombeiro, de ventilador. Então já vai toda ligada, muito mais fácil para instalar. Parmejano, aqui nós temos um departamento de eletrônica, aqui são testadas todas as placas, né? Então, como testar uma placa? Ela tem que ter um simulador ou um testador. O simulador, ele é uma outra placa que responde como se fosse o elevador e vai dando os sinais. Afinal de contas, eu não poderia ter um elevador só para fazer os testes das placas, né? Então a gente faz uma outra placa que gera os pulsos e que aí sim ele pode fazer uma simulação também do funcionamento. Aí a gente tem para cada placa um simulador diferente, né? Então as placas também estão sempre testadas e a gente tem também testadores automáticos que são até mais modernos, vamos mostrar. Parmejano, então como eu falei, existe o simulador que a gente vai lá e simula que tivesse um elevador, e esse aqui é mais sofisticado, é um testador automático. Então a primeira coisa é a facilidade, ele tem agulhas aqui que ele já conectam na placa. Essa aqui, por exemplo, é para testar indicadores, ele testa, no caso, são 15 indicadores ao mesmo tempo. Então ele vai baixar aqui, vai entrar as agulhas, e eu vou mostrar para vocês aqui na placa Gênios, né, que é a mais sofisticada, digamos assim. Então a placa introduziu as agulhas por baixo, fez a conexão, aí ele vai carregar o firmware, ele vai marcar quem fez o teste, ele vai se identificar,
Então quem foi o testador, né? Então no caso ele mostra quem fez. Aí ele vai gravar o firmware aqui da placa, né? O firmware é o software embarcado que vai dentro da placa. Registrou o número de série. Se essa placa desse número de série não estiver liberada, quando chegar lá embaixo no teste, ela já não passa. Porque ele já sabe. Então, deseja iniciar o teste, ele põe que sim, e aí ele vai começar a fazer as simulações. A varredura, né? A varredura, é. Ele vai gravar um firmware, vai fazer um autoteste em todas as funções da placa e, ó, então no caso, ó, tá acendendo aqui, né? Ele vai confirmar se acendeu todos os LEDs, se está tudo funcionando. Então você vai dar a confirmação. Ele grava o firmware, aí primeiro um firmware de teste e depois o firmware verdadeiro. Que interessante. Aqui, como eu falei, ó, fica registrado o número de série, vai para o banco de dados que está na nuvem e aí só aí que ele libera a placa. Se alguém pegar essa placa em outro lugar, ela não sai daqui porque ela não está liberado o teste. Então faz a gravação. Aranha, e em poucas palavras, qual é a função dessa placa para nossos síndicos que não estão nos assistindo? Eles falam placa... Essa é a placa do comando Gênesis, é a placa principal, seria o mainboard, né? Aqui seria a placa principal do computador. É literalmente o cérebro. Para fazer uma analogia, o comando seria a cabeça, essa placa seria o cérebro. Para ficar mais... Eu falei que o comando era o cérebro, mas se quiser deixar no mais didático, seria isso. Perfeito. Engenheiros elétricos, eletricistas, os técnicos que me acompanham, olha que legal, que coisa interessante, né? Então uma máquina, né, que faz uma varredura completa, que coloca todo o programa na placa e a placa agora está todo com os dados da obra, com dados da placa, os dados do seu equipamento. Então essa placa, ela não tem, se caso ela for houver alguma falha da empresa, do técnico, pegar essa placa e colocar em outro lugar, a gente consegue rastrear, né? É isso, né? Exatamente. Então, e não tem risco do operador simular errado, né? Porque é um testador automático. Ele vai dizer se está aprovada ou não está aprovada. Perfeito. Parmejano, eu já mostrei bastante dos produtos para você e agora eu vou mostrar dos serviços agregados, que é também o que faz a diferença, né? Quando você olha um comando é tudo igual, uma caixa, uma placa, um inversor. Mas, como eu falei, a hora que o elevador quebra é a diferença. Então, a nossa assistência técnica, ela é um pronto-socorro de placas, né? Aqui tem a parte administrativa e vamos aqui para a assistência técnica. Vamos lá. Então, quando uma placa chega aqui, a gente tem esses simuladores. Aí você pode me perguntar, bom, mas não é tudo igual de lá? Sim, mas a orientação é diferente. Aqui, eles estão orientados, aqui ele está orientado para produção, e esse aqui está orientado para... Buscar falha. Oi? Buscar a falha. Não, então, atender rápido imediatamente o elevador que está parado, né? Então, esse aqui consertar, né? Então, a gente tem simuladores das mais diversos tipos de placa, mesmo as antigas, né? Porque mesmo os comandos número 1, número 2, de 30 anos, você tem o circuito elétrico, você tem a assistência permanente. Interessante. E outro diferencial, o inversor, mesmo sendo da nossa fabricação, ele também para o elevador. Então a gente tem reparo de inversores aqui próprio, né? A gente simula ele com motores, simulação com carga, ó, você pode colocar um motor contra o outro para simular que o elevador tem um peso, né? Então ele faz essa simulação e a gente faz também até a base de troca para ser mais rápido o reparo de inversores. Interessante, muito legal. Só a Infolab que tem esse sistema. Parmejano, além da assistência técnica, que é que você levar uma placa, um inversor propriamente dito, fisicamente, outra coisa muito importante é a orientação técnica, o suporte técnico. Então, os técnicos ligam aqui direto com outros técnicos. Esse pessoal aqui já passou pela montagem, pela fiação, são pessoas experientes, né? Que sabem falar com o cara que está lá, sei lá, em Salvador e saber se o problema é no fio, se é na placa, se é no freio. Eles são treinados também sobre operador de porta, freio, máquina. Por quê? Porque o importante
não é a causa, né? O importante é resolver o problema do cliente. Então aqui quando alguém liga, primeiro a questão de tempo, né? Se tiver com muito tempo, ele tem os prazos que são maiores, menores, é registrada a falha, horário, tudo. A pessoa recebe um e-mail dizendo quando foi contatado aqui, se ficou satisfeito ou não, pode ter um histórico. Nesse caso, Aranha, vale ressaltar, né, que os técnicos, né, da conservadora, né, da empresa que faz manutenção do seu elevador, estão ligando para eles e eles estão aqui remotamente ajudando o técnico a resolver o seu problema. Então, a diferença também é essa, que você vê, às vezes tem empresas, quando você... O prédio, quando faz o elevador, quem escolheu foi a construtora. Na hora de modernizar, quem escolhe é o síndico, você é o dono. Então, quando você for comparar um equipamento, você vai ver, ele só tem suporte para os técnicos dele ou ele tem suporte para todas as empresas? É isso aí, porque senão ele vai querer que a manutenção fique a vida inteira com eles. E aqui não, você tem suporte para qualquer empresa. Inclusive hoje o recurso muito usado é a manutenção, a gente envia instruções, envia vídeos de técnicos também, ou até o técnico envia mostra o defeito, né? Então podemos identificar mais fácil os defeitos. Se alguém ligar mais que 5 vezes para o mesmo equipamento, vai lá para o supervisor uma cópia do e-mail, porque alguma coisa está errada, né? Que legal, pessoal. Interessante pra caramba isso. Então, além de treinamento, né, além de treinamento que a Infolev fornece aos técnicos, né, aos seus clientes, né, o seu cliente final, né, que é as empresas, ela dá um atendimento, um pós-venda bem efetivo, né? Porque se o técnico vai até o seu prédio, isso independente, por isso que eu deixo bem claro isso, pessoal, ele enfatizou, independente de qual for a empresa, se você estralar o dedo e escolher uma outra empresa, a outra empresa vai ter o mesmo suporte por remotamente o mesmo treinamento. O que não aconteceria, vamos falar claro, né? O que não aconteceria se fosse com a multinacional. Não tem como, né? Então, vale a pena sempre o síndico ponderar essas informações. Então a gente tem o treinamento para técnicos de todas as empresas, a gente tem o suporte para todas as empresas, tem peça de reposição para todas as empresas e também a assistência no total para qualquer empresa, não só para os nossos técnicos. Perfeito. Obrigado, Aranha. Muito interessante. Aranha, em relação ao quadro de comando da Infolev, quais são as vantagens, os upgrades que podem ser feitos no elevador quando instalado o quadro de comando da Infolev? Parmegiano, você tocou numa coisa importante. Por quê? O consultor geralmente é lembrado, né? O síndico também é lembrado quando o elevador para, né? Então, claro que as pessoas vão modernizar o elevador antigo, principalmente para reduzir o número de falhas. E aí vai, número de falhas. Claro que um elevador modernizado vai ser mais seguro, então a gente vai atualizar, né? Como você comentou, né? O padrão de segurança era anterior, né? Então as pessoas não usavam cinto de segurança, não usavam capacete, né? Então as normas vão melhorando e vão se modernizando. Então você vai reduzir o número de falhas, segurança, economia de energia, né? Como a gente falou. Mas ele também, além de ter essas coisas, ele vai ter outras funções que o comando pode ter, né? Então o elevador ele vai ser realmente modernizado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, infelizmente, às vezes é comum faltar energia. E o elevador, ele são as duas coisas, os dois maiores medos da humanidade, que é a claustrofobia e o medo de altura, né? Então ele junta as duas coisas. Então tem gente que morre de medo de ficar preso. Isso aqui é um sistema de baterias que, se acabar a energia, ele vai até o próximo andar e vai abrir a porta e vai liberar a pessoa, não vai ficar presa lá. Então é um resgate automático que não precisa do técnico. Inclusive, pessoal, eu fiz uma liberação de um elevador do quadro Infolev, né? Até tá no meu canal, depois você dá uma olhada lá, que eu faço justamente o teste, eu faço o teste de in loco, né, do resgate, né? Ele atuando, ele funcionando. E também faço o teste também do Plex super inteligente também, que é bem interessante também. Tem um vídeo no canal, depois vocês vão lá dar uma olhada. Então o duplex super inteligente, para quem não sabe, né? O duplex é quando tem um elevador um ao lado do outro. As pessoas infelizmente apertam os dois botões, né? Mas no caso o atendimento inteligente que vai atender só o que for mais próximo, evitando que o outro gaste energia, desgaste a máquina, né? Que são quilômetros rodados a mais, né? Então está desgastando toda a máquina, está todo um consumo além da energia.
E só que todo o prédio residencial, né? As regras. Ele é muito comum. Então, você tem o pet, que às vezes só pode ir no de serviço, o banhista, ou mesmo o lixo. Aí, no caso... Compras, né? Compras. Então, no caso, é muito simples. Ele está sempre em duplex, só o mais perto para atender. Mas se você precisar usar aquele de serviço, você segura o botão e só o de serviço vai te atender. Então, resolve o problema para o prédio residencial que quer chegar rápido e gasta pouco, né? Porque ele melhora o tráfego também. Vale também, eu queria que você falasse, né, sobre chamar o elevador com controle remoto. A gente também tem um sistema de controle remoto que pode chamar o elevador. Então você está saindo do seu apartamento, pegou a sua chave, aciona o controle, quando você vai lá o elevador já vai de encontro a você. Legal. Ou então você estaciona, né, no carro e já está o seu controle remoto ali, você vai, enquanto você se dirige do carro até o elevador já está indo para você também. Ou também você vai passear na rua, também está chegando ali foi passear com o cachorro, chegou o elevador, enquanto você está entrando no hall, ele também pode ir adiantando a chamada para você. Que legal, pessoal. Então... E tem o multimídia também. O indicador multimídia, ele tem, além de indicador digital, ele tem a data, horário, capacidade da cabina, e ele realmente é de alta definição. Ele é o único aqui no Brasil com alta definição. Ele é HD, né? Realmente, às vezes não sai na imagem, mas quem está vendo ao vivo está vendo a diferença. Ele tem vídeos, tem voz, tem feed de notícias. Você pode conectar à internet e ter feed de notícias, né? Então ele fica... quer falar uma notícia do condomínio, né? Uma assembleia. Mais os da internet. Vamos dizer, se for um prédio, por exemplo, um prédio que tenha consultórios médicos, você pode setar para o Terra notícias de saúde, né? Então você pode botar o seu gosto, né? Bacana, bem interessante, pessoal. Então, Aranha, foi muito legal essa visita na sua fábrica, na sua maravilhosa, linda fábrica Infolev. E eu queria falar agora um bate-papo sobre como você está vendo o futuro, né? Como que está a tecnologia, como que está avançando o futuro dos elevadores e como que está a Infolev hoje quando se trata de nuvem, indústria 4.0, enfim. Então, Parmegiano, obrigado aí pela sua visita, foi um prazer ver pessoas como você, que podem dar grandes orientações para os síndicos, né? Pessoas preparadas que vão ajudar muito os síndicos, profissionais também, né? Que às vezes já tem tantos assuntos nos condomínios, tem questões jurídicas, etc. E que precisam desse apoio na parte de elevador, que é uma coisa, parece simples, mas ela é bem complexa, né? Então acho muito válido que usem os profissionais para orientar. Complementando o que a gente faz, a comunicação com os técnicos é uma coisa que está mudando, então essa economia compartilhada, né? Então essa questão de você ninguém mais tem um celular bloqueado, né? Ninguém mais quer, né? Você quer um celular que esteja livre, né? E outra coisa que a gente dá livre também para os nossos técnicos é, por exemplo, os circuitos, manuais, etc., né? Que muita empresa ela fecha isso, né? Então, só para você ter uma ideia, a gente tem um sistema novo que é o IVA, né? Você cadastra esse número no seu WhatsApp, né? Depois eu vou te mostrar com mais calma. Você manda um oi e ele já vai te perguntando: eu quero um circuito elétrico lá, eu quero uma instrução de como programa o indicador, eu quero o manual de instalação desse equipamento. Então tudo está lá disponível e vem no seu WhatsApp já em PDF. Perfeito. E mesmo se você tiver uma orientação comercial, ele tem a parte da área comercial também. Então se você estiver numa reunião à noite e falar: eu quero mostrar como é que é a botoeira para o síndico. Você recebe lá e já compartilha com ele. Que legal. Eu quero mostrar como é que funciona o indicador multimídia. Você já pega o vídeo e já compartilha com ele. Tudo vídeos curtos, didáticos, assim, de 1 minuto, 2, exatamente para deixar para o síndico poder entender. E para o futuro aí do elevador é a conexão com a internet, né? Então, o 4.0, né? A quarta revolução, que a primeira foi a industrial, depois a eletrônica, a informática e agora tudo conectado, né? Então as pessoas já são conectadas, né? E agora as máquinas vão ser, ainda mais se entrar o 5G. Então a Infolev já tem um sistema que você conecta. Então no caso aqui, eu de qualquer lugar do mundo vou acessar, pode ser o celular, pode ser do computador, do tablet, do que for, é um site. E aí eu vou ter todos os meus elevadores. Então aqui eu vou ter o desempenho dele, quantas manobras ele fez, quantas viagens, as falhas. Olha que legal, pessoal. Vou ter em tempo real os sinais que ele tem.
Vou ter e se o síndico quiser, ele pode até programar. Ele pode, desde receber um alerta que o elevador parou, ou se ele quiser saber que alguém segurou a porta, ele fica recebendo. Segurou a porta no andar tal, ele recebe o aviso. Isso no quesito de manutenção preditiva é um sonho, né? Você consegue prever, né, ver o quanto gráficos, relatórios para poder fazer ele já gera os gráficos de falha, o gráfico de utilização por andar e por hora, né? Então tem uma série de recursos, né, uma estatística completa e que depois vão orientar, né, para manutenção preditiva, né? Legal. Interessante.